A má notícia é que nesse vídeo eu vou falar sobre mais uma adaptação em live action das animações clássicas da Disney e eu tenho certeza que ninguém aguenta mais. Esses filmes desnecessários que partem de uma estratégia comercial apenas do estúdio, mas a boa notícia é que Peter Pan e Wendy, dirigido pelo David Lowery, que está sendo lançado pelo Disney Plus, não é dos piores. Wendy Ever Anderson é uma menina que na Londres do século XIX não quer crescer. Certo dia, ela e seus dois irmãos menores são visitados por Peter Pan Alexander Malone, saído diretamente dos livros de fantasia que ela lê. Peter os leva para Neverland, a Terra do Nunca, e lá eles vão ter que lutar contra o inescrupuloso pirata Capitão Gancho, Jude Law. Eu deveria ter falado no começo desse vídeo que outra boa notícia é que Peter Pan não é uma história que envolve animais falantes, porque pelo menos a gente tá livre daquela tragédia, daquela coisa horrorosa que foi o Rei Leão do Jon Favreau. Mas eu acho que esse filme tem um problema que reflete algo que já vinha acontecendo nesses live actions da Disney, que é Peter Pan sempre foi uma das histórias mais infantis dos estúdios Disney, e isso exigia uma estética, um visual muito mais colorido do que é visto aqui. O original era mais colorido e aqui as cores da fotografia são extremamente lavadas, os tons são exageradamente sépia, a paleta de cores é muito mais realista do que deveria ser e nem aqueles pontos que poderiam ser um pouco mais coloridos, como a roupa do Peter Pan ou as paisagens, que são sim lindíssimas quando eles vão para a Terra do Nunca, acabam sendo muito mais pálidas do que a gente gostaria, o que é 100% contra-intuitivo, considerando que essa é, como eu falei, uma história que vai agradar principalmente as crianças menores. Logo no começo do filme, por exemplo, basta olhar aquela cena famosa que o Peter Pan acabou de visitar as três crianças e tá procurando a sombra dele no quarto delas, e você já vê como a cena empalidece literalmente e também metaforicamente em comparação à cena do longo original. Eu acredito que essa tentativa dos realizadores de fazerem um filme mais fotorrealista e você vê os personagens sobrevoando, por exemplo, a Londres vitoriana, ou então o navio pirata do Capitão Gancho, as ruínas que servem de casa pro Peter Pan e para as outras crianças que o acompanham. Todos esses cenários, por mais que alguns deles sejam construídos em CGI, com exceção daqueles rochedos e daquelas paisagens na Terra do Nunca, são todas muito realistas. Essa decisão parece vir para tentar criar um contraste com o longa de 2015, o Peter Pan, que era muito mais fantástico, que se permitia exagerar inclusive nas cores. Mas se tem algo que esses live actions da Disney costumam acertar é no elenco. A Ever Anderson, discussões sobre nepotismo em Hollywood à parte, porque ela é filha da Mila Jovovich com o Paul W.S. Anderson e ela é a cara da mãe. É uma atriz mirim que é bastante carismática e que segura bem o filme. Ela tem uma presença de cena que é bastante forte e que justifica sim a escalação dela aqui, da mesma maneira que o Alexander Malone tem não só o tipo físico, e eles fazem um cortezinho de cabelo que lembram muito o Peter Pan original, mas é um ator carismático também. Pensando nos atores adultos, o Jude Law faz um Capitão Gancho que é muito divertido, que é um cara extremamente vaidoso, que gosta de ópera, que gosta do Verdi, e que tem algumas cenas bastante tocantes, inclusive uma delas chegou por um momento ali a me emocionar um pouco, que é a cena em que um dos principais ajudantes dele, vivido pelo Jim Gaffigan, recebe um elogio do Capitão Gancho. Ele vê que o Capitão Gancho tem sim gratidão por tudo que ele fez por ele, e talvez seja a primeira vez que ele percebe isso, e ele faz um olhar assim de reconhecimento e de orgulho. Eu achei muito legal essa cena. E a Alyssa Wapatanank, e vamos combinar assim que esse é definitivamente o jeito certo, a pronúncia correta de pronunciar o nome dela, representa um acerto que esse filme faz, corrigindo um erro do Peter Pan de 2015, que é trazer uma personagem nativo-americana para viver a Tiger Lily, já que no filme de 2015 eles
tinham escalado a Rooney Mara, que é uma das atrizes mais brancas que existem, pra viver a personagem. É um erro bobo, desnecessário de embranquecimento que distraía mais do que contribuía com a história e ainda era ofensivo do ponto de vista de representatividade. Mas calma, não se enganem, esse não é um filme que vai atualizar tudo. Ele não é um filme que vai ser muito mais moderno, muito mais contemporâneo e compatível com as nossas sensibilidades hoje em dia, que era o filme original. Tem um momento, por exemplo, que eu achei risível, quando a protagonista, que é a Wendy, fala pro Capitão Gancho: eu sou de Londres, Inglaterra, um lugar em que cavalheiros não maltratam crianças. E a gente precisa lembrar que ela vem da Londres da época logo após a Revolução Industrial, em que crianças trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia nas fábricas e muitas vezes morriam ou tinham doenças graves causadas pelo esgotamento, causadas pelas condições insalubres nas quais elas viviam ali quase a vida inteira. Enfim, eu não sei se eu tenho muito mais a falar sobre esse filme, que, acreditem em mim, é um bom filme, mas eu não consigo nem fingir mais empolgação e entusiasmo com essas refilmagens em live action dos clássicos da Disney, que eu acho que você pode muito bem ir lá assistir os clássicos. As crianças, quando eu era criança, eu assistia, eu não fazia ideia que eu tava vendo filmes clássicos dos anos 40, 50, 60, pra mim eram filmes pra mim, mas eu sei que não adianta a gente não se empolgar. Vai ter A Pequena Sereia daqui a pouco, foi anunciado que até um filme de 4, 5 anos atrás, como Moana, também vai receber uma adaptação, ou seja, a gente perdeu essa faz tempo. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar em cima e se inscrever no canal. E não se esquece de clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo para você assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!